Segundo Reis, capítulo de número 20. Nesse momento, Ezequias era um rei de Israel. E vale lembrar que em vários trechos aqui, nos reis que sucederam Ezequias, em todos os momentos aqui em 2 Reis a gente lê assim: e o rei que sucedeu, o rei tal, não fez o que o Senhor se agradava. Seguiu os caminhos ruins, etc, etc. Então, a gente vê em Reis, em 1 Reis e 2 Reis, e também nos livros anteriores, que dificilmente os reis faziam o que o Senhor se agradava e viviam integralmente para o Deus de Israel, né? E o rei Ezequias, ele fez o que o Senhor se agradava. E ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. E ele, inclusive, até despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até mesmo essa serpente os israelitas estavam adorando. Ela se chamava Neustã. E Ezequias, ele confiava no Senhor. E ele vivia integralmente para o Senhor Deus. Porém, em um dado momento, uma doença veio sobre ele. E aí o profeta Isaías chegou até ele com uma mensagem, diz assim: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Naquele momento que o profeta Isaías foi até o rei Ezequias e entregou essa mensagem da parte de Deus, eu achei bem interessante aqui, que a Bíblia diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Eu vejo que essa oração de Ezequias não é a oração do religioso que joga na cara de Deus o mérito de estar vivendo segundo a lei de Deus. Porque desses, muitos tem por aí. O religioso que cumpre as leis de Deus, que forçadamente anda nos caminhos de Deus, para jogar na cara de Deus o quanto ele é bom em servir a Deus. Ele entrega o dízimo, ele está na igreja, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele faz um monte de coisa porque ele é bom demais. Mas não é com esse intuito que Ezequias orou a Deus, não é. Porque o choro amargo dele revela isso. O choro amargo, ele revela aquela oração que vem lá do fundo da alma dele e da sinceridade, do amor no qual ele vivia entregue e nos caminhos de Deus, diante de uma doença que vem ali para matar e tirar a vida dele. O medo toma conta dele. E ele simplesmente, ao ouvir a profecia que Isaías entrega para ele, ele ouve aquilo, deitado em sua cama, enfermo, ele vira para o lado da parede, chorando. As lágrimas começam a correr nos olhos dele. E ele ali faz uma oração sincera a Deus: Senhor, lembra
como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E o choro ali toma conta do seu coração, dos seus olhos, e as lágrimas correm. E o medo toma conta, e tudo desmorona. Todo o poder de rei desaparece, e ali apenas um homem, como qualquer outro, indefeso, sem forças alguma, está diante do que Deus quiser que aconteça para ele. Assim, há alguns momentos de nossas vidas, no qual a gente chega numa circunstância de vida que o nosso eu, tudo que nós construímos, tudo nós que representamos para a sociedade, todo o nosso status, toda a nossa estatura, toda a nossa posição diante de tudo desaparece. E só fica nós, você e Deus. Só resta o seu choro amargo, o seu coração aquebrantado, despedaçado, e uma oração sincera a Deus. Naquele momento, então, Isaías se retira, vai caminhando pelos pisos, pelo pátio do palácio, e ele vai saindo, e lá está Ezequias chorando, após aquela oração sincera a Deus. E Isaías vai indo, né? Isaías entrega aquela dura mensagem, o choro toma conta do rei Ezequias, e Isaías vai. Só que olha que incrível. Antes de deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, a Isaías: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare emplasto de figos. Isto é uma pasta de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Isso me mostra que quando, mediante a sociedade, a circunstância da vida, mediante a toda a cultura que vive fazendo o que Deus reprova, mediante a todos aqueles que estão na igreja e que estão lá, mas que ainda, porque em Reis diz assim, alguns reis, e ele fez o que o Senhor aprovava, mas contudo permitiu que os postes, os ídolos, e permitiu que o povo de Israel faziam sacrifício a outros deuses e adoravam outros deuses. Então, assim, muitos ao nosso redor até faz algumas coisas que o Senhor aprova, mas acontece que ainda pecados, coisas que o Senhor reprova ainda estão ao seu redor e ainda estão nas suas vidas. Mas o rei Ezequias não.
A Bíblia é enfática em dizer que ele fez o que o Senhor aprovava e mais, derrubou todos os postes, todos os ídolos, tudo, até a serpente que Moisés tinha feito, ele despedaçou ela inteira. Então assim, não basta fazermos o que o Senhor aprova em nossas atitudes, mas nós temos que eliminar de nossas vidas tudo o que o Senhor reprova. Tudo. Entregar completamente e viver completamente assim com Deus. Foi assim que o rei Ezequias estava vivendo. E o dia mau veio sobre a vida dele. E ele apenas fez uma oração de entrega em meio ao desespero da morte que chegou na vida dele, em meio ao caos que chegou na vida dele. E ele ali faz uma oração muito próxima e íntima a Deus. E Deus ouve a oração dele e muda a circunstância da vida dele. Por quê? Porque o choro amargo, as lágrimas sinceras, de proximidade, de alguém que conseguiu se aproximar de Deus pela sinceridade, despertou o mover de Deus, o olhar de Deus, o amor de Deus sobre ele. E assim somos nós. E assim somos nós que estamos vivendo aqui, nesse mundo, e que às vezes a gente se vê completamente em circunstâncias que precisamos muito nos achegar a Deus. E aí, quando a gente se entrega, quando a gente chora amargamente, quando o nosso coração está completamente despedaçado, Deus, Ele vem, te abraça, te cuida, pega com as suas mãos poderosas e muda toda a circunstância, porque quando nós estamos com o coração despedaçado, coração aquebrantado, é o momento do milagre, é o momento da experiência, é sempre assim, não é com o coração transbordante, não é com muita riqueza, dinheiro, viagens, navios, não é. É no momento do coração despedaçado, arrebentado, que é o momento da gente ter uma experiência profunda, próxima, íntima com Deus. Eu tenho vivido isso nesses meses da minha vida. Eu tenho vivido isso, tenho provado isso. Eu desejo muito que você tenha essa oportunidade de provar dessa proximidade e desse cuidado de Deus sobre a sua vida.